Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre equilíbrio de corpos extensos. Então nós vamos começar com um corpo que se encontra num referencial XY, que nós desenhamos aqui, e ele está sujeito à ação de diversas forças, todas as forças sendo coplanares. Nós temos aqui uma terceira força e ele está sujeito à ação de N forças. Dizer que um corpo está em equilíbrio é o mesmo que dizer que este corpo não apresenta movimento de translação ou esta translação ocorre de forma retilínea e uniforme e também esse corpo não apresenta rotação ou esta rotação ocorre de forma uniforme. Agora nós vamos escrever algumas equações que reflitam essas condições de equilíbrio. A primeira delas é a seguinte: a força resultante que age sobre o corpo é igual a zero. De fato, quando a força resultante que age sobre um corpo é igual a zero, ele se movimenta com velocidade constante e numa trajetória retilínea, ou a velocidade desse corpo é igual a zero. Ao invés de escrever na forma vetorial, nós vamos escrever a força resultante na direção x, que nada mais é do que a soma das componentes de todas essas forças na direção x. Nós temos aqui Fx1 mais Fx2 mais Fx3, somando tudo até Fxn, e isto deve ser igual a zero. A força resultante na direção x deve ser igual a zero. Analogamente, a força resultante na direção y também deve ser igual a zero. Portanto, Fy1 mais Fy2 mais Fy3 até Fyn devem somar zero. A segunda relação tem a ver com a rotação do corpo, que como ele se encontra em equilíbrio, deve ser igual a zero ou uniforme. Para que a rotação seja uniforme, o momento resultante em relação a um ponto O, por exemplo, este ponto, deve ser igual a zero. E o que é o momento resultante? É a soma dos momentos de cada uma dessas forças. Então, nós temos o momento da força 1, mais o momento da força 2, mais o momento da força 3, até o momento da força N. E isso tudo deve ser igual a zero. Pronto, nós temos dois conjuntos de equação que definem o equilíbrio de um corpo extenso. Agora nós podemos resolver um exemplo. E o nosso exemplo é o seguinte: nós temos uma barra horizontal de comprimento igual a 15 metros e peso igual a 200 newtons. O peso desta barra é igual a 200 newtons. Ele é aplicado no centro de gravidade dessa barra. Essa barra está apoiada num ponto A e num ponto B. O ponto A fica exatamente na pontinha da barra e a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 10 metros. Nós queremos descobrir as reações normais nos pontos B e A. Nós queremos descobrir a normal no ponto B e no ponto A. De cara, nós vemos que a resultante das forças na direção x é igual a zero. De fato, nós não temos nenhuma força agindo na direção x. Portanto, a resultante dessas forças é igual a zero. A resultante das forças na direção y é igual a normal A mais a normal B menos o peso de 200 newtons. Portanto, a normal A mais a normal B devem somar 200 newtons. Você observa que a normal A e a normal B apontam para cima e o peso aponta para baixo. Por isso que nós adotamos o peso com sinal negativo. Agora, nós vamos calcular o momento resultante em relação ao ponto A. Para calcular esse momento, nós vamos adotar o seguinte: todas as forças que fazem o corpo girar no sentido horário resultarão em momento positivo. E se a força faz o corpo girar
no sentido anti-horário, o momento é negativo. Então vamos lá. O momento causado pela normal B é igual ao valor da normal B vezes a distância entre a linha de ação da normal B e o ponto A, que nesse caso é 10 metros. Observe que a normal B faz o corpo girar no sentido horário, por isso o momento dessa força é positivo. A força peso faz o corpo girar no sentido anti-horário, portanto ela tem momento negativo. Então nós temos aqui menos 200 newtons vezes a distância entre a linha de ação da força peso e o ponto A, que é exatamente a metade do comprimento da barra, que é igual a 7,5. Como esta barra se encontra em equilíbrio, esse momento deve ser igual a zero. Resolvendo esta equação, nós encontramos uma normal B igual a 150 newtons. Pronto, encontramos a normal B. Nós sabemos que a normal A e a normal B devem somar 200. A normal B já vale 150. Portanto, a normal A é igual a 50 newtons. Essa foi a nossa aula sobre equilíbrio de corpos extensos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.